Bom, então essa aqui vai ser a primeira aula aqui sobre inversores, fontes de tensão, ou voltage source inverters, ok? Também existem outras classes de inversores, aí, inversores CSI, ou current source inverters, mas que não vão ser o foco da nossa explanação aqui, porque não são amplamente utilizados, particularmente aqui para veículo elétrico. Ok, e além disso, né, a gente vai particularizar mais para os inversores chaveados de alta frequência. Ok? Bom, primeira coisa é definição de inversores ou conversores CCCA. Eles são circuitos eletrônicos, então, que utilizam semicondutores ativos e passivos, que tem como objetivo, a partir de uma fonte contínua na entrada, obter uma tensão alternada na saída. Ok? Então, como eu disse, eles podem ser classificados como CSI ou VSI, eles podem ser monofásicos, trifásicos ou ainda polifásicos, e podem ser regulados em tensão ou regulados em corrente, certo? E eles podem ser classificados também de acordo com o número de níveis, que a gente também não vai abordar nessa nossa aula aqui introdutória. Bom, a configuração mais simples de inversor é a configuração em meia ponte, ou configuração half-bridge, onde a gente tem essas duas fontes de tensão, ok? A referência é considerado 0 volts aqui, nesse ponto central entre as fontes de tensão, e desse lado aqui a gente tem duas chaves ativas, ok? Onde usualmente também são considerados aqui diodos em antiparalelo com as chaves, ok? Que não estão representados. Sempre que a gente fala em braços de meia ponte, a gente vai considerar comandos complementares, né? Comandos complementares quer dizer que quando uma chave está aberta, a outra necessariamente vai estar fechada, ou vice-versa, ok? Nunca eu vou ter um estado que as duas chaves vão estar abertas. Então, no caso de uma configuração half-bridge básica aqui, a gente tem duas possibilidades, certo? Chave S1 fechada, é a chave superior, certo? E nesse caso que a chave 1 está fechada, eu tenho em cima da minha tensão, em cima da minha carga, a tensão VDC, essa tensão E da bateria de cima, ok? E a outra possibilidade é quando a chave de baixo está fechada e a de cima está aberta. E aí eu tenho uma tensão menos E em cima da minha carga, ok? Então não são admitidas hipóteses das duas chaves abertas, ou as duas chaves fechadas, né, o que ocasionaria um curto-circuito. As duas chaves abertas ia ocasionar uma situação de indeterminação. Okay, o potencial VA0 seria e dependeria do sentido da corrente e não interessante depender dessa hipótese, pois traria distorção harmônica na forma de onda da tensão. Bom, então, na verdade, a única forma de modular essa chave seria através de uma modulação bipolar, certo? Ou uma modulação de onda quadrada, ok? No caso de um chaveamento em baixa frequência, certo? Ou seja, né, durante metade do período eu manteria a chave S1 fechada, jogando mais E na saída, e outra metade do período a chave S2 fechada, jogando menos E na saída. E aí eu formaria essa forma de onda aqui, de onda quadrada, na minha saída ou na minha carga. Ou seja, né, eu já transformei aqui uma fonte de tensão contínua em uma fonte de tensão alternada, embora essa fonte de tensão alternada seja quadrada e não senoidal, aí, como a gente espera, certo? Mas já consegui inverter a forma de onda. Ok? Bom, se eu fizer análise, aplicar Fourier nessa forma de onda quadrada que eu obtive na saída, eu posso obter a componente fundamental, certo? Que vai ser dado aqui por essa equaçãozinha, certo? E o valor de pico da componente fundamental, 4 vezes VCC, aquela tensão de pico, dividido por π, certo? O RMS vai ser então esse valor de pico dividido por raiz de 2, ok? Que no caso aqui vai dar 4 vezes VCC dividido por π sobre a raiz de 2, dá cerca de 1,27 vezes a tensão do barramento, ok? Isso é o valor de pico da componente fundamental, certo? E também podemos calcular a distorção harmônica.
ok, utilizando a equação da definição de distorção harmônica. E aí, numa onda quadrada, eu tenho 48,3%, ou seja, eu consigo fazer inversão, mas obter uma forma de onda com alto conteúdo de harmônico de tensão. Ok? Uma segunda configuração possível, essa configuração que a gente chama em ponte completa, ou full bridge, certo? Composta por 4 chaves, ok? E a mesma coisa, por braço eu vou considerar o comando complementar, ou seja, S1 ou S2 vão estar fechadas e S3 ou S4 vão estar fechadas, ok? E aí eu tenho essas 4 possibilidades resultantes, né? Se eu tiver S1 e S4 fechados, eu vou ter mais VCC sobre a carga, ok? Se eu tiver S2 e S3 fechados, eu vou ter menos VCC sobre a carga. E se eu tiver S1 e S3, ou S2 e S4, ou seja, as duas chaves de cima com as duas chaves de baixo fechadas, eu necessariamente vou estar jogando 0 volts na carga, né, ou nessa tensão VAB aqui que eu chamei, certo? É interessante verificar que usando o complementar aqui, né, a tensão que a carga enxerga vai depender do tipo de carga, né, se ela é indutiva, resistível, o sentido da corrente instantânea que está passando nessa carga. Ok? Quando eu uso uma configuração ponte completa, eu consigo ter um grau de liberdade a mais na minha modulação, ou seja, na forma, na lógica de chaveamento, certo? E eu poderia obter a modulação bipolar, alternando entre esses dois estados aqui, certo? Ou seja, chave S1 S4 e chave S2 S3, aí eu obter mais VDC ou menos VDC, ia reproduzir a mesma forma de onda da configuração meia ponte, só que agora com o valor de pico seria o valor total da tensão de barramento, certo? Mas a modulação bipolar me dá esses dois estágios, esses dois estados adicionais aqui que me provém 0 volts na tensão, certo? Então repara que eu posso desenhar essa forma de onda aqui na saída, né? Ou seja, eu posso obter um períodozinho aqui com 0 volts, um outro período aqui onde eu fecho, por exemplo, S1, S4, e obtenho mais VDC, mais a tensão do barramento. Depois eu posso fechar S1, S3, as duas chaves de cima, obtenho 0 volts. S2 e S3, obtenho menos a tensão do barramento. E S2 e S4, obtenho 0 volts aqui de novo, e aí começa de novo o período. Certo? E, bom, qual que seria a vantagem de se utilizar essa modulação? Visualmente, a gente já pode até concluir que essa forma de onda, digamos, está um pouquinho mais próxima de uma senoide do que a onda quadrada. Ok? Mas quando a gente faz as contas, né, que a gente começa a ver coisas mais interessantes. Certo? Então, por exemplo, se eu aplicar a definição do valor eficaz aqui, né, eu posso ver que é possível variar o valor da tensão eficaz, variando-se esse ângulo alfa aqui, esse ângulo de disparo aqui, certo? E aí, ou seja, né, eu consigo uma tensão eficaz de 0 até VCC, variando um sinal de controle, ok? E além disso, eu também tenho controle sobre o valor da componente fundamental, certo? Que vai ser o 4VCC sobre pi vezes o cosseno do meu ângulo alfa. Bom, se eu aplicar a definição da série de Fourier, então nessa forma de onda quadrada, mas com esse patamar nulo, certo? Eu posso verificar então o valor, a magnitude de cada harmônica, ok? O interessante é que, bom, essa magnitude da harmônica, né, dada por cosseno de n vezes alfa, isso quer dizer que sempre quando esse ângulo aqui dentro do cosseno for 90 graus, quer dizer que a ordem harmônica pode ser anulada, certo? Então, por exemplo, se eu usar o alfa aqui, esse ângulo aqui de 30 graus, 3 vezes 30, 90, cosseno de 90, 0, ou seja, eu consigo eliminar a terceira harmônica. Né? Mas não só a terceira, consigo eliminar também a sexta, já que harmônicas pares já são eliminadas aí pela própria simetria da forma de onda, certo? Mas todas as múltiplas de 3 pares e ímpares, as ímpares aí, porque vão ser múltiplos de 90 graus aqui, de tal forma que o cosseno vai ser nulo, ok?
Bom, interessante então é que particularmente o terceiro harmônico eu consigo eliminar, que é o de mais difícil filtragem. Ainda vou ter ainda o quinto, sétimo, 11º, certo? Mas o harmônico mais presente eu consigo eliminar já uma grande ajuda, certo? Mas mesmo assim ainda está longe de ser uma forma de onda quadrada. Se a gente analisar aqui, essa aqui é a equação da série de Fourier, certo? Então repare que dentro da integral aqui, né, eu tenho VCC vezes seno de n ômega t, certo? Bom, vamos lembrar aqui que a definição de matemática de integral, né, ela faz o cálculo de área, certo? Da função que está dentro da integral, certo? Então repare que eu tenho o produto de VCC, ou seja, uma constante, certo? Ok? Que é essa onda retangular aqui, que tem valor igual a VCC somente entre alfa e π menos alfa, aqui no caso entre 30 e 150, certo? Multiplicado pelo seno de n vezes ômega t, no caso 3 vezes ômega t, né? Então eu aqui estou considerando somente o semiciclo positivo da forma de onda original, ok? Ou seja, 0, aqui VCC, aqui 0 de novo, e se eu desenhasse o semiciclo negativo ia ser 0 menos VCC e 0, ok? E a terceira harmônica, né, ela está desenhada aqui, certo? Com essa fase aqui em relação à minha forma de onda quadrada original, certo? Então repara que o produto dessas duas funções aqui vai ser 0 vezes a senoide, o que já dá 0, certo? Aqui também é anulado a função resultante, certo? E o produto dessas duas funções aqui vai ser simplesmente a senoide aqui, só que com amplitude maior, certo? O interessante é que eu tenho uma simetria aqui, ou seja, a soma dessas duas áreas aqui, dos dois pedaços dos semiciclos positivos, se anulam perfeitamente com o semiciclo negativo. Ou seja, né, o valor médio aqui é 0, ou seja, o resultado dessa integral aqui vai ser nulo para 30 graus, ok? E se eu fizer, por exemplo, a 18 graus, né, se eu usar um alfa de 18 graus, vai acontecer uma coisa similar, né? Então, repara que o produto que eu tenho aqui dentro dessa integral vai ser 0 entre 0 e 18 graus, vai ser 0 aqui entre 162 graus e 180, ok? E vai ser não nulo nesse intervalo aqui, mas também tem uma simetria aqui. Esse semiciclo aqui positivo, com essas duas metades do semiciclo positivo aqui, se anulam perfeitamente com esses dois semiciclos negativos aqui. Ok? E no semiciclo negativo que não está representado aqui, acontece a mesma coisa. Certo? Então o valor médio dessa integral aqui também vai dar 0. Se eu escolher um alfa igual a 18 graus, vai dar 0 para a quinta harmônica. Ok? E de forma similar para a sétima e para outras harmônicas. Ok? Bom, mas eu eliminei a terceira, seria interessante eliminar a quinta também, certo? Como que eu poderia fazer isso? Certo? A ideia é a mesma, né? Eu posso desenhar uma forma de onda quadrada aqui, certo? De tal forma que eu tenha anulação dessas áreas para a terceira e para a quinta, certo? Então, por exemplo, aqui para a terceira e a quinta, na verdade, eu posso fazer para qualquer harmônica, ou para qualquer conjunto de harmônicas. Só que como eu tenho uma harmônica adicional aqui a ser eliminada, na verdade eu preciso de um grau de liberdade a mais, certo? Então repara que eu continuo acionando aqui em 30 graus, certo? Mas agora eu tenho que ligar e desligar minhas chaves, aí, usar o estado zero novamente aqui e aqui, certo? De tal forma que eu consiga uma simetria de cancelamento de áreas tanto para a terceira quanto para a quinta, e eu posso fazer para as demais harmônicas também. Se eu quiser a sétima também, obviamente eu vou ter que usar o estado zero mais vezes aqui, certo? Mas aí eu consigo essa modulação seletiva de harmônicos, como é chamado, ok? Isso funciona muito bem. A grande dificuldade dessa modulação seletiva de harmônicos, na verdade, é a determinação desses ângulos, certo? Quando eu tenho poucos harmônicos a ser eliminados, esse cálculo é simples, né? É um sistema de equações de integrais, certo? Que envolvem senos e cossenos, né? E isso aí não tem uma solução analítica, eu tenho que partir para uma solução numérica. Ok? E quanto mais harmônicos eu quiser eliminar, mais equações e mais variáveis eu vou ter. Meu sistema de equações vai crescendo, ok? Vai se tornando difícil de se calcular.
Se eu quiser fazer um acionamento em malha aberta, eu posso pré-calcular esses ângulos, né, e deixar pré-programados e simplesmente utilizar. Mas se eu quiser usar um sistema em malha fechada, um controle um pouquinho mais preciso, mais sofisticado, eu teria que fazer esse cálculo em tempo real e ir para um número grande de harmônicos, e isso é inviável, ok? Então, uma forma alternativa de se fazer isso é usar o que a gente chama de modulação PWM, ou modulação por largura de pulso, certo? Que me proporciona essa eliminação de harmônicos aqui, ou seja, eu vou eliminar harmônicos de tensão e de corrente, ok? Na verdade, a minha saída com tensão recortada, né, ela ainda tem um THD alto de tensão, ok? Só que a gente vai ver quando a gente fizer a análise harmônica aí, as frequências harmônicas estão lá para cima, ok? Isso aqui a gente vai dar uma olhadinha na simulação disso também, né? E além de eliminar harmônico, eu também posso controlar a amplitude da tensão de saída, amplitude, frequência, e eliminar as harmônicas, ok? De forma bem simples, né? Bom, o princípio, na verdade, eu vou explicar aqui utilizando a configuração meia ponte, certo? Chave superior, chave inferior, ok? Então, vamos imaginar que eu tenho uma triangular, que eu vou chamar de portadora, ok? Essa triangular tem uma frequência superior à frequência que eu quero modular, ou seja, ao meu 50 ou 60 Hz, que usualmente eu quero modular, ok? E eu vou comparar essa portadora com a minha moduladora, ou seja, que no caso aqui com uma tensão constante, ok? Que eu estou chamando de V-controle, ok? Bom, então se eu estou jogando isso aqui num comparador, sempre que essa tensão de controle for maior que a portadora, a ideia é fechar essa chave superior aqui, certo? Se eu fecho a chave superior, quer dizer que nesses intervalos onde a tensão de controle é superior à portadora, eu tenho uma tensão positiva na saída, ok? E nos intervalos aqui onde a tensão de controle possui magnitude inferior à portadora, eu vou abrir a chave de cima e fechar a chave de baixo, é a modulação complementar, como sempre. Eu vou obter uma tensão negativa, certo? Então, o que acontece é que se a minha tensão de controle tiver um valor próximo aqui do pico da triangular, eu vou ter mais tempo com o semiciclo positivo do que com a parte negativa. Ou seja, né, o valor médio resultante aqui vai ser um valor positivo, ok? Se o meu V-controle aqui estiver exatamente aqui na metade da minha portadora, da minha triangular, eu vou estar metade do tempo aplicando tensão mais VCC, ou mais Z sobre 2, no semiciclo positivo, e metade do período aplicando, uma tensão negativa menos VCC aqui, de tal forma que o valor médio agora vai ser nulo, ok? E se eu aplicar uma tensão de controle aqui que esteja próximo do pico negativo da minha portadora, certo? Agora eu vou passar mais tempo jogando uma tensão negativa na carga, certo? Do que o valor positivo, ou seja, o valor médio aqui da tensão sobre a carga vai ser negativo, ok? Bom, então se eu fizer as continhas aqui, eu vou aplicar a definição de valor médio nessa forma de onda aqui da tensão sobre a carga, ok? Então, quando eu tiver com a tensão de controle acima da portadora, eu tenho mais Z sobre 2. Quando tiver a tensão de controle abaixo da portadora, eu vou ter menos Z sobre 2. Ok? E o que vai variar aqui são esses intervalos de tempo que eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Ok? Então, a gente pode ver aqui geometricamente, né, que esse intervalo T1 aqui vai ser dado por VCC sobre a tensão de pico da triangular, vezes 1/4 do período. Ok, então, por exemplo, né, se o VC, se essa tensão de controle for igual ao pico da portadora, então o tempo T1 vai ser 1/4 do período de chaveamento. Então eu vou ter exatamente T1 daqui até aqui, o T2 vai ser 0, depois vou ter T1 de novo, certo? E aqui eu vou ter o restante, mais metade do período aqui, certo? Então, bom, fazendo as continhas aqui na definição de valor médio, ok, a gente chega nessa equação aqui. O que essa equação diz? Que o valor médio da tensão aplicada sobre a carga dentro de um período de chaveamento ou dentro de um período da portadora vai ser dado pela tensão de controle dividido pela tensão de pico da triangular vezes metade da tensão do barramento.
Ok, então vamos ver se funciona, né? Se o VC for igual à tensão da portadora, repara que eu vou estar sempre jogando E sobre 2, certo? E exatamente o valor médio vai dar E sobre 2. Se o VC for igual a menos a tensão de pico da portadora, certo? Eu vou ter menos E sobre 2, o que faz sentido, já que eu vou ter todo o tempo aplicando só menos E sobre 2. E se a tensão de controle for igual a zero, certo? A tensão média na saída vai ser nula também. Ok? Então, a equação aqui funciona bem. Bom, então a ideia, né? Então, se eu tenho que é o valor médio da tensão sobre a carga dado por essa equação, né? Isso quer dizer que esse valor médio vai variar de acordo com a moduladora que eu colocar aqui, certo? Que eu estava considerando ela constante, mas eu vou considerar ela agora variável, certo? E eu vou colocar ela exatamente variando senoidalmente, de acordo com o valor de MA, já vou explicar que é o MA, vezes a tensão de pico da triangular, certo? Então, substituindo o valor de VC, essa equaçãozinha aqui, pela definição que a gente acabou de fazer do valor médio da tensão de saída, certo? Eu tenho essa equação resultante, ou seja, vai ser MA vezes I sobre 2 vezes o seno de ômega t, ok? Certo? Então, se vocês verificarem aqui, né, nesse intervalo aqui em particular, eu tenho aqui a tensão de controle, variando senoidalmente, né, e a tensão aqui sobre a carga, certo? Vai estar a maior parte do tempo aqui em E sobre 2 e uma parte menor do tempo em menos E sobre 2, ou seja, eu tenho um valor médio positivo, certo? Que vai crescendo ao longo da senoide. Quando chegar no cruzamento por zero da senoide, ele é nulo, e aqui ele passa mais tempo no menos E sobre 2, então o valor médio tende a excursionar, a variar de forma senoidal, de acordo com a minha moduladora. Se eu jogar uma moduladora triangular aqui em vez de senoidal, o valor médio também vai variar de forma triangular. Ok? Bom, e o MA, né, na verdade, é o nosso índice de modulação, ok? Que é definido como sendo essa tensão de controle dividido pelo pico da triangular. Ok? Então, sempre que o MA for inferior à tensão de pico da triangular, ou seja, nessa situação aqui, a gente diz que o sistema é modulado, ok? E aí, o valor de pico da minha componente fundamental na saída vai variar de forma linear com o índice de modulação, ok? Se o valor do índice de modulação for maior que 1, ou seja, a tensão de controle ultrapassa o valor de pico da portadora, repara que ele pode passar alguns ciclos sem chaveamento, né? Ou seja, o que o conversor, o máximo que ele pode fazer é aplicar E sobre 2, ou menos E sobre 2, certo? E ele vai entrar numa região não linear de operação, né? Que a gente chama de região de sobremodulação, né? Ou a gente diz que o sistema está operando sobremodulado, ok? E no limite, né, se essa moduladora for uma amplitude muito alta, né, eu vou obter, na verdade, uma onda quadrada. Ok? E aqui eu tenho, uma onda quadrada, o maior valor de pico possível para a componente fundamental, que a gente calculou lá atrás, né, a primeira coisa que a gente calculou para a onda quadrada. Né, o valor de pico é dado por 4 sobre π. Ok? Bom, eu também tenho o índice de modulação em frequência, né, que é definido como a frequência da portadora sobre a frequência da portadora dividido pela frequência da minha moduladora, ok? Quando esse índice de modulação em frequência é maior do que 21, a gente diz que ele possui uma modulação com frequência elevada. Quando ele é inferior a 9, uma frequência reduzida. Bom, então se eu tiver uma frequência reduzida, repara que eu consigo visualizar aqui a minha portadora mesmo frente à minha moduladora, né? Certo? E aí nesse caso é importante que a portadora seja um múltiplo da moduladora, ok? Para mim obter uma simetria na forma de onda de saída. Senão esse cruzamento aqui por zero aqui não vai ocorrer exatamente no cruzamento por zero da portadora, e o final do ciclo da moduladora também não vai coincidir com o final do ciclo da portadora, o que vai ocasionar uma assimetria entre o semiciclo positivo e negativo, e pode começar a aparecer harmônicas pares. Ok? Isso em alta frequência ou em sistemas com modulação de frequência elevada também ocorre,
Mas como a frequência é muito elevada, essa simetria é muito pequena e é desprezível, então para essas frequências superiores a 21 vezes a frequência da moduladora, a gente pode desprezar esse efeito aqui das formas de onda das harmônicas pares, ok? Ok, é o que eu acabei de falar, dos índices de modulação e frequência. Sim, em termos de espectro harmônico, né? Então, repara que usando uma modulação PWM senoidal bipolar, que eu posso considerar um conversor meia ponte ou um ponte completa, sem usar aquele terceiro estado, onde eu tenho estado tensão nula sobre a tensão de saída. Se eu fizer análise harmônica, eu vou obter esse espectro aqui, certo? Repara que aqui eu tenho minha ordem harmônica normalizada em relação à componente fundamental, ok? E no eixo X aqui eu tenho o índice de modulação em frequência, certo? Ou seja, a componente múltiplos da portadora, da frequência portadora, ok? Então, por exemplo, aqui eu usei um índice de modulação em frequência de 15, certo? Então, repare que a primeira harmônica vai aparecer somente em torno de 15 vezes a frequência fundamental. Então, por exemplo, se a minha fundamental for 60, certo? A minha primeira harmônica vai aparecer aqui em 900 Hz, 15 vezes 60. Ok? Essa aqui é a componente fundamental, que corresponde ao próprio índice de modulação, certo? Já que está normalizado, certo? E eu tenho bandas laterais aqui, que também aparecem, mas de menor magnitude, em torno da minha harmônica, certo? Então vai aparecer em 1 vezes MF, 2 vezes MF e assim por diante. Ok? Então repara que a harmônica aqui, ela continua sendo elevada, né? Repara que a magnitude dessa harmônica é até superior à da fundamental. Só que como a frequência é bem superior, é muito mais fácil eu projetar um filtro para cancelar essa harmônica aqui, ou essas harmônicas de alta frequência, do que uma terceira ou quinta harmônica. Ok? E esse é o grande ganho aqui do uso da modulação PWM. Ok? Modulação PWM senoidal. Então a ideia da obtenção dessa modulação, né, por exemplo, se eu considerar uma ponte completa como sendo dois conversores meia ponte, modulados de forma mais ou menos independentes, ok? Então, aqui nesse braço A, eu vou ter uma moduladora desse braço A, que é comparado com uma portadora, certo? Então essas equações de valores médios aqui da tensão de polo, que a gente chama, ok? Tensão de polo, essa tensão via0 aqui, certo? É a mesma equacionamento que a gente fez para o meia ponte, certo? E para o meu braço VB0, certo? Eu posso utilizar uma outra moduladora comparado com a mesma portadora, ok? Então repara que eu vou obter na minha saída uma tensão aqui proporcional, em fase com a minha moduladora da fase A, e a mesma coisa para a fase B, certo? Então, repara que na fase A eu posso obter uma tensão aqui com fase 0, certo? Eu posso colocar na referência, e minha tensão resultante aqui no polo B0, certo? Pode ser defasado e com uma magnitude diferente, inclusive, do que a da VA, ok? E se eu pegar a tensão VAB, certo? O valor da resultante aqui da tensão VAB vai ser exatamente a diferença entre a tensão VA0, as tensões de polo VA0 e VB0, ok? E posso fazer isso vetorialmente também, certo? E na verdade esse aqui é a modulação unipolar, só que a gente usa o VB0 como sendo exatamente igual a menos VA0, ok? Em oposição de fase com a mesma magnitude. Bom, então repara que eu estou usando aqui como modulador essa tensão moduladora aqui da fase A, certo? E a comparação dessa moduladora com a portadora me dá essa tensão VA0, certo? É a mesma coisa que a gente definiu antes, tá? Quando a moduladora tem o valor superior à portadora, eu fecho a chave superior e a tensão VA0 fica sendo igual a mais V sobre 2,
certo? E quando é inferior, menos E sobre 2 e verifique que ele vai variando senoidalmente, certo? E a ideia é fazer a mesma coisa com a tensão VCB, mas eu vou colocar em oposição, com a mesma magnitude, mas em oposição de fase, certo? E repara que eu obtenho uma forma análoga, ok? Mas aí dá para ver que a fase está oposta da própria tensão quadrada, ok? E a tensão VAB vai ser a diferença instantânea entre esses dois valores, né? Então repara que dentro desse intervalo aqui eu tenho mais E sobre 2 menos E sobre 2, então eu obtenho entre VAB zero. Aqui eu tenho E sobre 2 menos E sobre 2, então a tensão na série vai ser E. Menos E sobre 2, menos E sobre 2 vai se anular, certo? E sobre 2 menos E sobre 2 vai ser E de novo, e assim por diante. E repara que essa é a minha forma resultante entre as tensões entre os pontos V a B, ok? Repara aqui na parte positiva, onde eu quero o semiciclo positivo, eu só fico variando entre 0 e mais VCC, e entre a parte que eu quero o semiciclo negativo, entre 0 e menos VCC. Então dá para ver que essa forma de onda tende a ser mais próxima do que uma modulação unipolar que obteria essa forma de onda aqui, certo? Ela tende a ser mais próxima de uma senoide, e aí o THD da própria tensão fica reduzido em relação a essa tensão original. Ok? E se eu fizer a análise do espectro harmônico dessa tensão aqui, devido à modulação unipolar, repara que esse é o espectro harmônico, né? E a primeira harmônica vai aparecer somente em 2 vezes o índice de modulação de frequência. Ok? Enquanto a modulação bipolar eu tinha essa ordem harmônica aqui, certo? Na modulação unipolar eu elimino essas ordens harmônicas aqui, ok? Ou seja, é muito mais fácil projetar um filtro aqui, certo? Ou seja, eu tenho um ganho natural aqui somente fazendo a modulação apropriada, em vez de fazer uma modulação bipolar com inversor ponte completa. Então aqui a gente tem um inversor em onda completa. A modulação unipolar aqui no caso, que eu vou utilizar, certo? Então repara aqui que eu tenho moduladoras, isso aqui é um comparador sendo comparado com a portadora, certo? E a saída desse cara aqui vai comandar essas chaves desse braço, e eu tenho o mesmo esquema, certo? Para comandar as chaves do outro braço, só que a moduladora aqui está defasada em 180 graus em relação a essa moduladora aqui que está em zero, ok? Bom, e aqui no caso eu estou alimentando uma carga RL, certo? Então vamos rodar a simulação aqui rapidinho. E vamos primeiro mostrar aqui as tensões de polo, ok? VA0 e VB0. Certo? Vou primeiro, acho que é melhor, para poder visualizar melhor essas formas de onda, eu vou usar um índice de modulação em frequência mais baixo. Ok? Eu vou usar 15, que é o que estava no nosso exemplo, naquele espectro harmônico que eu mostrei para vocês. Então, 900 Hz é a frequência da portadora aqui. Certo? Eu vou dar a simulação de novo. E ok, aqui já dá para a gente enxergar melhor. Deixa eu ampliar a nossa janela aqui. Certo? Eu vou colocar aqui minha portadora, a tensão triangular, e as duas moduladoras, VA e VB, ok? E, bom, deixa eu dar um zoom aqui em um ciclo, certo? E aqui a gente pode ver o resultado das comparações, né, e as tensões resultantes, certo? Aqui no caso as tensões de polo, ok? E se eu adicionar aqui a minha tensão VAB, certo? Eu tenho essa tensão aqui que eu tinha mostrado para vocês, né? Ou seja, durante o semiciclo negativo, só 0 e menos, e aqui 0 e mais, certo? À medida que eu chego no pico da tensão positiva, eu estou com mais tensão positiva, mais tempo aplicando tensão positiva do que 0, e vice-versa, ok? Interessante aqui, se eu mostrar, aqui o PSI ele tem essa função AVGX, que ele calcula o valor médio da tensão,
em cada período que eu determinar aqui, que aqui eu vou usar o próprio período da portadora, ou de chaveamento. Ok. Bom, repara que esse período aqui ele vai andando mais ou menos de forma senoidal, certo? Aqui, como o índice de modulação em frequência é baixo, né, essa função aqui acaba não funcionando muito bem. Então vamos, antes de só mostrar a forma de onda da corrente, certo? Na carga RL, certo? Repara que a corrente fica bem senoidal, certo? Devido a uma carga RL é um filtro de primeira ordem, certo? Então ele já dá uma boa filtrada. Ok? Vamos usar o FFT aqui. Certo? Vamos dar um zoom aqui. Certo? Então repara que, lembrando que aqui eu tenho as tensões aqui de polo. Certo? Então repara que aqui eu tenho exatamente em 900 Hz, que é 15 vezes a frequência fundamental, certo? E essa tensão aqui, a tensão VAB, ok? Repara que em torno de 900 Hz eu não tenho nada, certo? E eu vou ter a primeira harmônica aqui em torno de 1800 Hz, ok? E a frequência das harmônicas aqui na corrente são bem atenuadas pelo efeito do filtro RL, ok? Assim, interessante calcular o THD, 60 Hz, ok? Então, se a gente vê o THD aqui, a gente pode ver que nas tensões de polo eu tenho 145,8% do THD, um THD elevado, já que essa forma de onda é quadrada, não tem nada de senoide, salvaria senoidalmente, certo? E na tensão VAB de 145 já cai para 77% do THD de VAB, certo? Mas na corrente, né, eu tenho 5,98%, ok? Agora, se eu aumentar a frequência da minha portadora, eu vou colocar aqui 100 vezes, certo? Uma frequência bem alta, 6 kHz, ok? Vou rodar a simulação de novo. Obviamente agora é difícil de enxergar a alta frequência, ok? Mas repara que a função AVG aqui já funciona bem melhor, né? Certo? A própria função AVG aqui já vai evoluindo de forma senoidal ao longo do tempo, certo? A forma de onda da corrente está bem mais senoidal, certo? Já que a impedância RL da carga já atenua ainda mais as frequências que agora estão mais são de ordem superior, começam aí em 200 vezes 60 Hz, certo? Se eu calcular FFT aqui, deixa eu dar um zoom, e agora repara que a magnitude desse harmônico aqui ainda é alto, né? Mas quando a gente vai ver a ordem desse harmônico, né, ele está aqui, aqui na tensão de polo, ele está em, agora está em 6 kHz, ok? 100 vezes 60, 6 kHz como esperado. E na tensão VAB, né, ele vai estar em 2 vezes esse valor, vai estar lá em 12 kHz, certo? E as harmônicas de corrente já foram praticamente eliminadas, ok? Devido à atenuação aí da impedância RL, certo? Bom, vamos voltar rapidamente aqui para a apresentação, já vou finalizar e depois eu faço a aula dos inversores trifásicos numa aula separada, porque o vídeo já está comprido. Bom, fatores que ocasionam distorção na saída, né? Um dos fatores que causa distorção na saída em relação a essa idealização que a gente fez é a influência do tempo morto. Bom, o que é o tempo morto? Eu disse que as chaves de um braço operam de forma complementar, ou seja, né, sempre quando o T1 estiver fechado, o T2 está aberto e vice-versa. Só que durante o tempo de comutação, ou seja, né, quando o T1 vai abrir e o T2 vai fechar, isso não acontece de forma instantânea,
certo? Porque se houver um instante pequeno que seja em que T1 e T2 estejam fechados, né, isso vai ocasionar um curto-circuito entre essas duas fontes de tensão aqui, certo? E a corrente vai lá para cima e acaba queimando as chaves, né? Então, na prática, o que a gente faz? A gente primeiro abre o semicondutor T1, deixa o T1 e T2 abertos durante um curto espaço de tempo, o menor possível, certo? E depois sim, aí eu comando a chave T2, o semicondutor T2 a fechar. Ok? Dessa forma eu garanto que não vai ter nenhum instante de tempo que eu tenha simultaneidade da condução entre T1 e T2. Ok? Então, como eu tenho um pequeno intervalo de tempo onde as duas chaves estão abertas, essa tensão aqui, esse potencial aqui vai flutuar e vai depender do sentido da corrente que está passando no indutor, certo? Se a corrente, digamos, desse indutor tiver aqui positiva aqui da esquerda para a direita, isso quer dizer que quando o T1 estiver em condução, certo? A corrente vai estar passando por ele. No instante que eu comandar T1 abrir, a corrente vai instantaneamente ser conduzida por T2, certo? Ou seja, a tensão aqui de polo aqui vai instantaneamente de E para menos E, ok? Enquanto que se a corrente estiver ao contrário, né? Então vamos supor que T1 esteja fechado, a corrente está passando aqui por cima, por D1 que seja, certo? Quando eu comandar T1 a fechar, a corrente vai continuar fechando, passando por aqui. E ela só vai passar por T2 a hora que realmente eu comandar o T2 a entrar em condução, e não essa condução instantânea que ocorre de D2, devido ao novo sentido da corrente. Certo? Então a tensão vai continuar por E, na tensão positiva E por mais tempo, certo? Do que na tensão menos E. Ok? Então aqui, ilustrando aqui, né? Então essa aqui é a tensão desejada, certo? Na saída, ok? E esse aqui é a tensão de polo em T1, esse aqui é a tensão de polo em T2 resultante, devido a esse efeito do semiciclo, certo? Então, se a corrente A for maior que zero, essa vai ser a tensão de polo resultante, e se for menor que zero, essa vai ser a tensão de polo resultante. Então, repara que eu tenho uma diferença grande aqui, obviamente vai depender desse tempo morto, do valor do tempo morto, ok? Mas eu tenho uma tensão na saída em ambos os casos diferentes da tensão desejada que eu queria, ok? Certo? Então aqui eu só estou mostrando novamente, né? Então a corrente está nesse sentido aqui, o S1 está fechado, então a corrente está circulando por aqui, eu comando S1 a abrir, então mesmo que eu não tenha comandado S2 a fechar, a corrente é desviada pelo diodo D2, já que eu tenho uma carga indutiva aqui, então a corrente tem que continuar circulando e ela encontra caminho natural por D2. Ok? Se eu voltar daqui para lá, repara que se eu abrir o S2, a corrente vai continuar circulando por aqui. E ela só vai passar a circular por S1 quando a chave fechar. Então deu para ilustrar bem essa assimetria que ocorre aqui, certo? Que resulta em tensões diferentes em via zero, dependendo do semiciclo da corrente, certo? Então repara que se a corrente for negativa, a corrente tenderia a seguir essa forma de onda aqui. E se ela for positiva, ela tenderia a seguir essa corrente aqui. Certo? Como metade do tempo eu estou no positivo e metade no negativo, eu tenho um intervalo que eu vou ter essa distorção aqui. Certo? A corrente vai passar, em vez de seguir essa forma de onda aqui, vai seguir essa aqui. Ok? É uma distorção típica aqui de tempo morto. Ok? Obviamente, uma frequência de chaveamento mais elevada, o tempo morto é menor e esse efeito tende a ser bem menor. Bom, eu apresentei para vocês o inversor ponte completa e meia ponte, certo? Se eu quiser adaptar o nível de tensão, eu posso usar um transformador, certo? Mas a utilização do transformador permite eu utilizar um terceiro tipo de inversor, que é um inversor push-pull, certo? É onde eu utilizo o tap central desse transformador, ok? Não vou entrar em detalhes de funcionamento. Esses aqui são os dois inversores principais aí que normalmente são utilizados, ok? O projeto de filtros eu não vou entrar aqui, já que a gente está falando em acionamentos, ok? Mas a ideia é que as harmônicas a serem filtradas estão na alta frequência, certo? Quando for bipolar na frequência Fs, quando for bipolar duas vezes Fs,
certo? E aí, dependendo da aplicação, se for para obtenção de tensão senoidal na carga ou para interligação da rede elétrica, eu vou usar um filtro LC, LCC ou LCL, aí dependendo da aplicação, ok? Para inversores que eu quero impor tensão senoidal na carga, normalmente a gente usa um LC, certo? E quando eu vou conectar isso na rede, normalmente um filtro indutivo, um filtro LCL, certo? São mais utilizados. Ok? E no sistema de acionamento para motor, normalmente a própria indutância interna do motor já é utilizada e suficiente para filtrar as harmônicas. Ok? Então, na próxima aula a gente vai partir para o inversor fonte de tensão. Obrigado, pessoal.